Boa noite a todos. Acredito que essa vitória tenha sido muito importante para nós. A gente vinha batendo na trave da Copa Paulista há um tempo, né? Foi uma vitória de um grupo muito forte, de um grupo muito resiliente. Eu acredito que a estratégia ela funcionou muito bem. A gente tinha definido 3 palavras para hoje, que é a coletividade, né? A confiança, né? E a entrega, e eu acho que não faltou. Né? Então, meus parabéns ao grupo que hoje... meus parabéns ao grupo que conseguiu sair aqui com a vitória hoje. Uma vitória muito grande. Eu acho que o grupo estava precisando dessa vitória, então fica meus parabéns para todas as atletas que de fato mudaram a chave, souberam dar devido valor a essa conquista. A gente bateu na trave no Brasileiro, a gente bateu na trave no saldo de gols, a gente não classificou para a semifinal do Paulista, né? Mas a gente botou na nossa meta que a gente precisava encerrar o ano com uma coroação, né? Com esse título que para nós era muito importante. E vir aqui dentro da Vila Belmiro, enfrentar a grande equipe do Santos, com grandes atletas, com a grande comissão, com grande trabalho, e fazer a partida que a gente fez, é motivo de muito orgulho. Então eu acredito que a estratégia ela funcionou muito bem. Nós corrigimos o que a gente identificou de problemas da primeira partida contra o Santos, apesar da gente ter vencido as 2 partidas anteriores, a gente sofreu muito em alguns momentos. Nós construímos um placar, né, que nos deu tranquilidade. Vir aqui e vencer sem sofrer é muito difícil, né, praticamente impossível, mas estava dentro do nosso planejamento também, a gente saber sofrer, saber segurar elas. Então a gente sai muito satisfeito com a partida que a gente fez, estrategicamente, a união delas, tecnicamente, elas muito concentradas na partida, e isso resultou no nosso título hoje. Bom, falando da Pamela primeiro, é uma joia, né? Uma menina incrível, ela está colhendo o fruto do trabalho dela, da humildade, da felicidade dela, é uma menina muito alegre, que trabalha muito. Todo dia ela entra em campo para treinar com muita alegria e com muita vontade de aprender. Ela chegou para nós esse ano, né? E uma das coisas que nos chamou a atenção era a vontade dela de aprender, de ser melhor, curiosidade, de perguntar, de absorver informações que chegavam para ela. Então isso é muito gratificante para um treinador, dar a oportunidade dessas meninas evoluírem, né, como pessoa, como atletas, e colherem os frutos. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Claro que a gente trabalha para vencer, a gente está no futebol profissional, a gente quer buscar os resultados sempre, mas não tem nada mais gratificante do que ver elas ascendendo, né, na vida pessoal e profissional. Então eu fico muito feliz por ela, mas pela Martina, que chegou no meio da temporada e conseguiu conquistar o espaço, a Gabi Santos, que nessa reta final ela teve um salto gigante, né? E todas as outras que foram muito resilientes, muito trabalhadoras durante o ano. Então hoje a gente termina o campeonato com a Janiele em campo, com a Catarina em campo, né? Com a Pamela em campo, a Gabi saiu no finalzinho, meninas novas, meninas que estão ainda em plena evolução. E nada disso seria possível se a gente não tivesse as experientes ali, dando todo o suporte e guiando, ajudando o desenvolvimento delas. E qual que era a sequência da pergunta? O que falar da sensação do título? de ser campeão? Vencer é muito bom, né? E a gente precisava desse passo para a gente habituar a estar nesse lugar, né? Eu estava falando com a comissão antes, com algumas pessoas da comissão, que a gente precisa acostumar a isso. E a gente só vai criar essa casca quanto mais a gente chegar. Quando a gente parar de bater na trave e ser campeão, quando a gente classificar entre os 4, quando a gente passar, nos últimos 2 anos nós conseguimos classificar no Brasileiro entre os 8, que é um feito muito grande, o campeonato está muito difícil,
mas a gente quer mais, né? Então, quanto mais a gente vai chegando, a gente vai criando casca, a gente vai criando robustez para a gente lidar melhor com esses momentos. E eu acredito que a partida que a gente fez hoje mostrou que é uma equipe que está cada vez mais madura e experiente para a gente conquistar esse lugar que a gente tanto quer. É um passo, né? É um passo importante. A gente precisa disso. Então, a gente bateu na trave 4 anos seguidos, por diferentes razões, às vezes mérito do adversário, às vezes não saber lidar com o momento. E eu acredito que esse passo ele foi muito importante para nós. O grupo se fechou muito, se motivou muito para a gente sair daqui com essa conquista. E é pegar esse sentimento que a gente está tendo agora e não deixar ele se apagar, né? Ser obcecado por vencer, ser obcecado por conquistar, ser obcecado por fazer grandes jogos fora de casa contra grandes equipes, que é isso que vai levar a gente cada vez maior. A gente tem um ambiente de muito respeito, de muito profissionalismo, um ambiente onde a gente procura se ajudar o tempo todo, mas isso não nos tira a nossa ambição de querer ser melhor, de querer ser maior, né? E essa é a meta do meu trabalho, esse é o objetivo do meu trabalho, é dar a elas todas as oportunidades que eu consigo dar, que eu posso dar para elas serem melhor e levar o Red Bull Bragantino cada vez em um lugar maior, que a gente tem certeza que é muito possível. O clube ele nos dá total apoio, total estrutura, total condição e cabe a nós entregar o máximo que a gente pode para continuar conquistando. Com certeza é uma pergunta que a gente conversa bastante. Eu estou aqui desde 2021, desde fevereiro de 21, e eu vejo cada vez a comunidade mais próxima ao feminino, cada vez a comunidade mais identificada com o feminino, porque no futebol feminino a gente precisa ter, a gente precisa mostrar que tem, né? E essa identificação ela vai ganhando força cada vez mais. Conquistar, entregar um bom produto, ter jogos de muita qualidade, ganhar, é peça fundamental na engrenagem para a gente trazer as pessoas para perto, né? Então eu sinto essa evolução. Eu acho que a gente tem muito a crescer como vínculo. A gente tem margem de crescimento e eu tenho certeza que o feminino ela pode e já uma ferramenta grande de aproximação do torcedor para a marca Red Bull Bragantino como um todo, né? Aproximar o torcedor do masculino, aproximar o torcedor do feminino, aproximar o torcedor da marca Red Bull Bragantino. Então, quanto mais a gente tiver em Bragança Paulista, mais a gente tiver jogando por lá, a gente consegue trazer o torcedor conhecer cada vez mais quem são as meninas, o torcedor cada vez mais conhecer qual campeonato a gente está disputando, em qual momento a gente tá vivendo. Mas eu percebo também que essa aproximação gradualmente ela vem aumentando, né? Eu lembro que em 21 a gente fez um jogo no Nabi. Esse ano foram alguns jogos no Nabi e sempre que possível nos autorizado a jogar no Cícero, perdão. E eu percebo isso, eu vivo isso, né? Eu tenho certeza que a gente pode ser e é uma ferramenta de aproximação da comunidade. Percebo o aumento da torcida em loco quando a gente joga, né? E isso para a cidade, para a região como um todo é fantástico e para a marca é fantástico. Em relação ao nosso ano, eu acho que foi um ano muito positivo, mas ao mesmo tempo de muito aprendizado. A gente classificou entre os 8 no Brasileiro, a gente não classificou na semifinal por saldo de gols, a gente foi campeão da Copa Paulista, mas a gente não sai satisfeito. A gente encerra agora feliz pelo título, mas a gente sai com a vontade de fazer mais, né? Ano que vem a gente precisa entregar mais, a gente quer entregar mais. Então, positivo sim, feliz sim pela vitória, pela conquista, mas ainda com muita energia para conquistar mais, para dedicar mais, porque a gente sabe que esse grupo ele é muito forte e a gente pode, e eu tenho certeza que ano que vem vai ser um ano de mais vitória ainda. Eu acredito que a Copa Paulista ela é importante para o calendário, ela é muito importante, porque o Campeonato Paulista como um todo ele é muito difícil. São 6 grandes equipes, 7 contando o Taubaté e 8 e o Realidade Jovem, que tecnicamente no momento estão um pouco abaixo, mas são grandes equipes muito tradicionais. E nesse novo formato de ida e volta,
É uma competição que fica injusto duas grandes equipes não participarem. Então, essa Copa Paulista ela se faz para dar calendário para outras equipes, para trazer o pessoal, as equipes da Taça Paulistana. E é uma competição muito difícil. Então, a gente percebe a dificuldade que a gente teve no primeiro jogo das quartas contra o Centro Olímpico, de meninas novas que estão lutando por um sonho, que deram a vida para nos parar, né, para tentar nos segurar, e conseguimos uma vitória mínima, né, de 1-0. Uma partida muito difícil também lá em Rio Preto contra a Realidade Jovem, onde fomos felizes, conseguimos uma vitória de 3-0. E concluir aqui dentro na Vila Belmiro contra o Santos é muito gratificante. Eu acho que é uma competição que ela é muito importante para o futebol paulista e para o futebol feminino como um todo. E que bom que a gente consegue concluir esse ano com esse título que foi muito merecido e muito importante para nós.